Hoje eu quero falar com vocês sobre mais um livro que eu tenho lido, O Ateísmo da Igreja Primitiva. Vê se dá pra ver o nome aí, O Ateísmo da Igreja Primitiva, de Rushdoony. Esse autor que eu falei no vídeo anterior, eu conheci há um mês mais ou menos, e eu tenho lido os livros dele no Kindle Unlimited. Infelizmente eu percebi que muitos dos livros dele nós não conseguimos encontrar livros físicos. A maioria você vai encontrar livros digitais. Por exemplo, esse aqui no Kindle Unlimited, que como assino o Kindle Unlimited, ele é grátis para ler, mas são livros muito baratos, tá? Então, o Ateísmo da Igreja Primitiva, eu vou deixar o link aí embaixo, mas eu terminei o primeiro capítulo desse livro e basicamente, o que significa isso, né? O Ateísmo da Igreja Primitiva. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre por que os cristãos primitivos, a igreja primitiva, era chamada de ateia. Então, os cristãos naquela época eram considerados ateus. Então, até soa paradoxo para nós hoje, é algo estranho, porque para nós hoje, um ateu é simplesmente uma pessoa que não acredita na existência de Deus. Isso para nós é um ateu. Mas naquela época, o cristão era chamado de ateu. A igreja era uma religião ateia, por assim dizer. E por que que era assim? Vamos lá. Basicamente, todo o conhecimento que eu tenho sobre isso vem de poucas fontes, tá? Vem desse livro vem de algum outro livro que eu já li, mas pouquíssimo sobre o assunto. Então, assim, é um vídeo simples, mas eu acho que vai somar para vocês. Então, assim, basicamente, os cristãos eles eram chamados de ateus porque eles não criam nos mesmos deuses que os romanos criam. Ou seja, os romanos eles tinham seus deuses familiares, ou um imperador quando morria, ele virava uma divindade, ele se tornava uma divindade. Então o Império Romano tinha os seus próprios deuses, que geralmente eram deuses naturais, ou seja, homens que tinham morrido e se transformavam em deuses. Ou homens reais, ou pelo menos que a história diziam ter sido reais. Tanto até aparece bastante, né? Com a cultura grega também. Os deuses gregos são homens que morriam e eram heróis, e então eram endeusados, né? Basicamente era isso que nós tínhamos. Então, um cristão, ele não cria nos imperadores que tinham se transformado em deuses, que tinham sido deificados. Os cristãos, eles criam no Deus criador dos céus e da terra, que era o Deus eterno. Então, para um romano, isso era muito mito. Então, você crê num Deus. Eu acho que quando entra para Jesus, eu acho que até tem uma brecha, porque se fez carne, era um homem, morreu. Então, essa ideia ela faz um pouco mais de sentido. Mas para um romano que cria nos deuses humanos que tinham sido transformados em deuses, para os romanos, uma pessoa dizer que cria num Deus criador de céus e da terra, então soava estranho, era algo que não batia muito com aquilo que os romanos acreditavam. Então os cristãos, eles eram chamados de ateu porque eles criam em um Deus que para o romano era um mito. Basicamente essa é a ideia, né? Então assim, os cristãos, eles também não criam na lei do Estado como um Deus. Era outro ponto também que você vai encontrar aqui nesse livro. Interessante. Então, a lei, o Estado para os romanos era uma espécie de um deus. Então os romanos acreditavam que a única forma de uma pessoa ser piedosa, ser uma boa pessoa, é se em cada esquina tivesse uma legião de soldados ou um soldado. Ou seja, os romanos eles pregavam muito sobre o domínio próprio, autocontrole, eles acreditavam na ordem e no progresso. Inclusive, um sinal, como se fosse, a gente pode comparar, né? Para um cristão ser santo é obedecer às leis de Deus. Para um romano, você ser piedoso, você ser um santo né, um santo eu falo de forma religiosa, mas você ser um homem piedoso diante ao imperador, era você ser alguém que andava em ordem, progresso. Você é uma pessoa que pagava os impostos, uma pessoa ordeira. Então, os romanos prezavam muito pela ordem e pelo progresso. Pela ordem, principalmente, pela organização. Por isso que havia havia essa organização havia senadores, direito para as pessoas, muitas polícias, muitos homens vestidos de autoridade para tentar manter a autoridade ali do império. Então, assim, basicamente a igreja ela era considerada ateia, porque então não cria nos deuses que eles acreditavam, nos homens que haviam sido transformados em deuses. E uma outra coisa também que você vai encontrar, eu vou falar algumas coisas que me chamaram a atenção nesse primeiro capítulo. Uma coisa que me chamou muita atenção foi o fato de que ele traz uma prática da igreja primitiva. Então, naquela época, era permitido a mãe,
a gestante, ela, eu não vou falar a palavra por causa do YouTube, né? Mas era permitido que ela né, retirasse o bebê, né? Então, assim, a lei permitia isso. Os cristãos eram contra isso. Nós cristãos somos contra né? Então, o que que acontecia? Uma coisa que me chama muita atenção, ao invés de só ser contra, a igreja primitiva ela era contra essa ação, essa atitude, porém, ela fazia algo. Olha o que acontecia. As mães, naquela época, você não tinha tantas formas efetivas de cometer esse crime, né? Então, o que que era feito? Algumas mulheres que tentavam tirar, né, elas não conseguiam fazer, e o bebê nascia. E tinham uma prática de levar esses bebês para uma ponte, para um rio, para debaixo de uma ponte, abandonava ali para os cachorros comerem mesmo a criança, tá? E era costume dos cristãos, segundo os historiadores, que os cristãos eles iam lá nessa ponte, pegavam bebês e distribuíam entre as famílias da igreja, entre as famílias cristãs. Então isso era uma prática da igreja primitiva. Olha só. E aí, o que que os romanos fizeram? Isso traria uma glória, um louvor para a igreja, essa bondade. Mas os romanos, eles diziam que os cristãos fazem isso porque eles comem, eles são canibais, eles comem carne e bebem sangue por causa da Santa Ceia. Lembra? Jesus falou, né? Comer da minha carne e do meu sangue. Então, e na hora de tomar a Santa Ceia, os cristãos falavam que comiam a carne de Cristo, bebiam o sangue de Cristo. Então, eles usavam isso, né? Usavam isso para dizer que os cristãos eles comiam as crianças, eles eram canibais, cometiam canibalismo e aí traziam uma mancha para a igreja, né? E olha só. E por muito tempo me parece que a igreja tomava a Santa Ceia de uma forma um pouco mais privada e com o tempo passou a ser um pouco mais aberto para que as pessoas vissem que não era aquilo que eles estavam falando. Não é bem assim, né? Comer carne e tomar o sangue é o que nós chamamos na nossa Santa Ceia, o pão e o vinho, né? Basicamente isso. Um ponto interessante que eu vi nesse tópico. Outro ponto interessante que eu vi nesse tópico, que eu nunca mais vou ler Atos da mesma forma. Lembra quando Pedro, ele prega, né? Dizendo que no comecinho de Atos ele diz o seguinte, não há nenhum outro nome que importa que o homem seja salvo, né? Abaixo do céu, sob o céu, não existe nenhum outro nome que importa que o homem seja salvo. Você já ouviu muito essa passagem. Quando nós vemos essa passagem, fica parecendo, né? Fica parecendo ali que Pedro está lutando ali contra uma outra religião, alguma coisa do tipo, né? Mas na verdade, o imperador ele havia enviado os arautos, né, os pregadores do império, os mensageiros do império, haviam sido enviados pelos confins do império, bem parecendo com os evangelistas, né? Os imperadores tinham então enviado pessoas para anunciarem nos 4 cantos do império uma seguinte mensagem. Não existe, olha só a mensagem que os arautos enviaram em todos os lugares do império. Não existe nenhum outro nome que importa que os homens sejam salvos, né? Embaixo do céu não existe nenhum outro nome que importa que os homens sejam salvos, senão pelo nome do Senhor, do César. Então olha só, olha que interessante. Então havia esse dito naqueles dias de que a salvação, ela era somente através do soberano, do Senhor César. Basicamente era isso. Quando Pedro fala o que ele falou, ele não estava pensando em nenhuma outra religião específica, assim, em mente, que talvez nós pensamos que ele está falando sobre o judaísmo, alguma coisa, não. Ele estava falando contra a religião do Estado, dizendo o seguinte, o Estado não é o Senhor, o soberano não é o Senhor, mas sim Cristo. Olha só, nunca mais vou ler essa passagem da mesma forma. Outra coisa interessante, que no primeiro capítulo, o primeiro capítulo é só sobre o porquê que a igreja é chamada de considerada ateia, né? Não sei nem se fala ateia, é ateia, tô estranho que tinha falado ateia, né? Ateia, ateísta, não sei. Então, assim, uma outra coisa que nós vemos aqui é que ele traça algo muito interessante sobre o Império. Então, o Império Romano, ele se preocupava muito em manter, em deixar. Agora eu já nem sei se é do próximo capítulo, mas eu já vou trazer aqui, qualquer coisa eu trago no próximo que eu ler, eu trago de novo. O Império Romano, ele prezava muito em manter a ordem do Império. Então isso era muito importante. Manter a organização, ter a tetrarquia, os governadores, isso era muito importante. E chegou um determinado tempo que o Império Romano já não conseguia mais manter a organização. O povo já estava se revoltando contra o Império. Então, o que o Império começou a fazer? Dar o pão e o circo. Começou a oferecer assistências sociais. Uma das coisas que eles começaram a fazer é oferecer muitas assistências sociais e até mesmo, uma vez que você reivindicava essa assistência social,
essa assistência ela já era dada também ao seu filho. Então você já não perdia, era algo hereditário. Então algo interessante é que o governo daquela época era um governo assistencialista, porque ele tentava manter, então, as pessoas sujeitas ao império. Porém, quando o dinheiro acabou, quando o pão acabou, quando a assistência acabou, o povo se revoltou contra o Estado. Lá de trás nós já vemos essa história do assistencialismo e tal. Então, outro ponto interessante, né, que nós temos essa ideia de assistência, que vem nada menos do que, como muitas coisas são derivadas do Império Romano. É interessante também. Cara, isso que eu nem falei, a maioria das coisas eu não lembro, né, de cabeça aqui, né? Eu falei só as coisas que me chamaram mais atenção ali do primeiro capítulo. Mas imagina, em um capítulo, o tanto de informação que você encontra no livro O Ateísmo da Igreja Primitiva, tá? São coisas incríveis mesmo. Algumas coisas eu tô achando que é no capítulo 2, que eu li hoje o capítulo 2, eu tô achando que é no capítulo 2, então eu vou deixar pra confirmar e depois nós vamos conversando mais sobre este livro. Este livro eu acho que você não vai encontrar ele de forma física, livro, eu ia falar livro espiritual, esse livro é espiritual, digital, você vai encontrar esse livro provavelmente só na forma digital, assim como a maioria dos livros desse autor, que eu ainda não sei pronunciar o nome corretamente, o Rushdoony provavelmente é esse nome aqui, né, Rushdoony, agora o RJ, eu acho que é Rosas, alguma coisa assim, não sei, mas é um autor novo, conheci esse mês, tá, falei pra você já em outra oportunidade, que até agora é o melhor autor disparadamente que eu já li. Assim, eu gosto de ler comentários bíblicos e a Bíblia. E livros que não são comentários bíblicos e a Bíblia eu tenho muita dificuldade em ler. Eu gosto de livros, geralmente, de pesquisa. Eu gosto de livro de pesquisa. Então, livros que eu vou ler uma vez, eu vou ler de novo, eu gosto desses livros. Tenho muita dificuldade em ler certos tipos de livro, porque muitas vezes eu sinto que o autor tá falando de algo que não faz sentido para nossa geração. Eu tinha tentado ler 3 livros antes do Rushdoony, e os 3 eu não consegui passar dos 50%, cara. É um livro que parece que não tá falando exatamente do que você tá procurando, assim, sabe? O tópico não é relevante às vezes, assim. Então, esse livro, esse autor me parece muito relevante para nossa geração. E, assim, é duro. Tem umas coisas que são duras, mas eu recomendo, tá? Recomendo demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.